Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, da Vale e da OGX, após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de maio. O Bovespa terminou o pregão com alta de 0,3%, perdendo bastante força no decorrer do dia. Teve uma primeira hora de pregão muito boa, depois a segunda hora ainda conseguiu evoluir um pouco mais, mas atingiu aquela resistência que a gente já tinha mencionado. Juntando essas informações junto com a linha de tendência de baixa, uma zona de resistência muito mais significativa, lembrando que o Ibov continua dentro de um movimento de alta, significa dizer que a tendência de alta de curto prazo do Ibovespa ainda está dentro de uma situação que é como se fosse jogando, um time de futebol estivesse jogando fora de casa, está dominando ali a partida no momento, mas enfim, continua jogando fora de casa. O momento que eu vejo que o índice pode ganhar um pouco mais de força e um cenário mais interessante em diversos ativos para a ponta compradora é o índice ainda acima aí dos 57 mil pontos, enfim, gerando sinalização de alta acima desse patamar após romper essa região importante de resistência. Olhando agora para o semanal, que a gente tem um fechamento da semana, a semana terminou com alta de 2,28%. respeitando, como a gente vê aqui de forma mais resumida, essa linha de tendência de baixa, de médio prazo, batendo e respeitando um pouco essa linha de tendência de baixa. É importante ressaltar que esse fundo gerado, essa sinalização de alta gerada nesta semana, com fechamento acima de 55 mil pontos, precisa ser confirmada, não voltar para baixo dos 55 mil pontos para começar a ter um indício um pouco mais positivo na próxima semana, mas é importante ressaltar que também aqui está dentro de topos e fundos descendentes, está dentro de uma situação ainda um pouco mais negativa do que positiva para o índice Bovespa. Olhando agora para PETR4, a Petro terminou o pregão de hoje com queda de 1,23%. Na semana ela conseguiu ter uma boa valorização ainda, alta de 7,82%, encontrando uma resistência do semanal em R$ 20,28. E de que forma ela chegou a esse nível, e não só esse nível de resistência do topo anterior. Vou colocar aqui no gráfico mensal para observar que ela tem uma linha de tendência de baixa que sai lá do topo histórico de 2008, que está sendo testada nesse momento. E de que forma ela chegou nessa dupla resistência importante? Através de um grande movimento de alta no gráfico diário. Movimento de alta da mínima para a máxima em mais ou menos uns 26% de valorização, o que traz uma chance maior de acontecer o quê? Qual o movimento mais provável que você diria para Petro aqui nesse nível, de acordo com toda essa leitura que a gente acabou de fazer? Um movimento mais provável, pelo menos para mim, seria um movimento de correção, que pode se traduzir em um movimento maior de baixa, vindo a buscar suportes na faixa ali dos R$ 19,1883, ou um movimento mais lateral, uma correção aqui no preço mais lateral, respeitando a região em torno de 19,46, não recuando muito mais do que isso. Mas o fato é que o pregão de hoje, pela primeira vez, olhando para o gráfico intraday, trouxe aquele sinal negativo que a gente não via aqui até o presente momento, mas comentei no radar do mercado, um fechamento abaixo do gap de alta do dia seria ruim, isso aconteceu. É algo como se tivesse gerado aqui um topo duplo no gráfico 60 minutos, então o primeiro ponto mais de sinalização de queda, juntando com um candle de reversão chamado de nuvem negra no gráfico diário da Petro. A perda da mínima do pregão de hoje reforça uma chance de continuidade do movimento de baixa, suporte em 19,46, mas o nível mais importante de suporte que eu vejo é na região ali em torno de R$19 a 18,83. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje apresentou uma alta de 1,42%, na semana também subiu um pouco, alta de 1,64%, mas continua sem muita definição a Vale. Para trazer oportunidade de entrada, o ideal é que ela gere compra já com sinalizações de alta acima dos R$ 33,00, pelo menos para mim seria o mais interessante. Ela continua travada, conforme comentado no radar do mercado, ali numa região, numa faixa de preço que não consegue evoluir muito para cima dos 32,55, nem para baixo dos 31,65, enfim, ativo que eu vejo com dificuldade bastante nesse momento operacional, seja para ponta compradora ou ponta vendedora. Continuo aguardando a Vale para um momento mais interessante falando em termos de operações. E por último, o OGXP3, que terminou o pregão apresentando aí estabilidade, sem valorização,
apesar de ter tido uma valorização no pregão em torno de uns 9% até a máxima, perdeu força, terminou a semana também apresentando ali um 0 a 0 no mesmo fechamento da semana passada. E nessa situação, a ação, lembrando que ela está em tendência de baixa no médio prazo. Gerou uma correção, pode trazer aí um novo movimento de baixa. Não estaria, na minha avaliação, ainda maduro o suficiente para ter esse novo movimento de baixa. Não seria uma correção devida no tempo de tudo que ela caiu, mas é uma das possibilidades trabalhando a favor da tendência de baixa de médio prazo. O fato é que, se a gente olha para o intraday, o que ela fez no intraday foi algo negativo para quem executou uma compra aqui na superação da máxima do pregão de ontem, do pregão de quinta-feira. Foi algo negativo porque já fechou abaixo do gap. Alguma sinalização positiva que ela pode trazer aqui seria romper a máxima de hoje, que é de praticamente R$2. Superação dos 2 pila seria um sinal mais positivo para a OGXP3. Por enquanto, ela terminou o pregão de hoje com um viés negativo, apontando ali para um provável teste da região de 1,73, até podendo perder a mínima que ela atingiu aqui nesta semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.